Olá, primeiro ano. A gente vai continuar, certo? Na aula de hoje, continuar falando do trovadorismo, certo? Eu dei uma introdução, já fizemos a primeira aula, hoje é a segunda aula falando sobre trovadorismo. Hoje a gente vai trabalhar as cantigas, tá? Vamos discriminar todas elas. Só para lembrar aí, ó, as trovas eram poesias feitas para serem cantadas, tá? Eram poesias para serem cantadas, tá? Os instrumentos mais utilizados, né, que acompanhava essa trova, certo? Era a cifra, a viola, a flauta, a lira, as harpas, certo? Eram os instrumentos da época para fazer as trovas, tá? As trovas, mais uma vez, eram uma poesia, né, que eram cantadas. Aí a gente tinha, elas eram classificadas em duas, certo? Era lírica amorosa, certo? Que é a primeira, aqui ó, lírica amorosa, e essa lírica amorosa, ela era dividida em duas. Cantiga de amigo e cantiga, né, de amor. As duas falavam de amor, tá certo? Mas a gente vai ver quais eram as características de cada uma delas. E a gente também tem as maestrias, que é a sátira, certo? Dividida em duas, que são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, tá? A gente vai definir cada uma delas. A primeira aí a gente tem a cantiga de amor, né? Suas características. O sujeito, o eu lírico, né? O discurso era masculino, o eu lírico era masculino nas cantigas de amor, tá certo? O objetivo para o eu lírico era uma dama, uma senhora, né? O poema, a cantiga era escrita, era um homem escrevendo para uma mulher, né? Para o ser amado. Uma das características do sujeito, certo? Do ser amado, né? Aliás, do sujeito lá, era sofrer, aflição, estava enlouquecendo, era um coitado, certo? Por que era essa característica dele? Porque geralmente, né, o objetivo, que era a mulher, né, que ele queria, era inacessível, né? Era uma mulher idealizada, era uma mulher perfeita, tá? Fisicamente, moralmente, socialmente, certo? Então, para ele, assim, a mulher era um ser, assim, quase que inalcançável, né? De tão perfeita que ela era. As expressões e sentimentos aí era o amor por uma mulher, como eu disse para vocês, né? Inacessível, avassalador, né? Geralmente é porque ele sofria muito porque ela ou era casada, ou era rica demais, certo? Era quase um amor impossível. O cenário onde se passava isso era no ambiente da corte, e esse origem aí, certo? É provençal, que significa dizer que acontecia na corte, tá certo? Aí eu coloquei aqui uma cantiga de amor, um exemplo, certo? Se você perceber, a linguagem desse poema, ela ainda tá assim, é um português galego, certo? Que, como eu disse para vocês na primeira aula, né, ainda estava iniciando a escrita portuguesa, tá? A linguagem ela ainda era galega, certo? Da época. Então aí vocês vão ver algumas palavras, certo? Mas, digamos assim, diferentes, né? Um pouco de assim, tá escrita diferente, tá? Que era no início de português, do português. E a gente tem como autor dos principais, tá? Do trovadorismo, aí no poema. E se a gente fosse adaptar este poema, né? O que ele quer dizer, né? Para hoje, seria exatamente isso. Vários trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Bom, o trecho dessa música que vocês acabaram de ouvir seria exatamente a tradução para hoje desse poema que vocês viram. A gente continuando aí nas cantigas de amigo, tá? Que não tem nada de amigo,
Tinha esse nome porque o sujeito, o eu lírico que compunha o poema era feminino, tá? Era uma mulher que compunha um poema para um homem, para o seu namorado, né? Para a pessoa amada, tá? O objetivo, o amigo aí, entre aspas, tá? Era o namorado. A característica do sujeito, que é o eu lírico, era uma mulher linda, né? Fabulosa, bela, graciosa. O cenário vai mudar, porque agora a gente tem uma camponesa, tá certo? Sai da corte e a gente vai pro campo. Aí vocês lembram daqueles filmes de época que vocês geralmente assistem, tá? A característica do objetivo, que no caso do homem lá, né? É um homem mentiroso, é um traidor, mas é bonito, né? É um cafachorro, como eu digo, né? Lembra que eu falo? É um homem, né, que tem todos os defeitos, mas ela é bonita, ela gosta, né? Enfim. Expressões aí do sentimento vai ser um sofrimento por sentir saudade do seu amigo, certo? Pelo abandono. Aí a gente tem, para a época, nós temos as grandes navegações que os homens iam, para a guerra também que os homens iam, né? Eles abandonavam suas esposas, suas possíveis namoradas, noivas, enfim, né? Por esse tipo de coisa, né? Ou por outras razões que não vamos falar aqui. Enfim, o cenário, como eu disse para vocês, vai acontecer, são mulheres do campo, então vai acontecer no pastoril, tá? No campo, no mar, né? E a origem é galego-português, tá? Que é a origem da linguagem utilizada nos poemas. A gente tem aí, ó, um exemplo de poema da época, tá? Cantiga de amigo. Aí ele vai falar, né? A linguagem, como eu disse para vocês, não estranha, desse jeito mesmo, né? Que era o início da linguagem, da língua portuguesa, né? A criação. Então, para hoje, se eu fosse traduzir esse poema hoje, o melhor resumiria seria esse, ó. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os... Pronto, aí a gente teria exatamente uma tradução disso, em que o que a mulher, né, estaria escrevendo nos seus poemas hoje, tá certo? Vamos pra frente. Agora a gente vai para as cantigas de escárnio, certo? Características aí, ó. Realização de uma crítica indireta, né? Aqui ele vai escrever um poema, ele vai querer atingir alguém, tá certo? Mas ele não vai dar nome essa pessoa, vai ser algo, uma coisa implícita, vai ser voltado, vai cheio de figuras de linguagem, de ironia, de ambiguidade. Não vai ser identificado, como eu acabei de falar, né? Vai satirizar, né? Vai fazer uma crítica. Essa palavra satirizar significa criticar, tá certo? Com uma linguagem bem suave, bem sutil, tá? Coisa bem, né? Mas que você conseguiria, digamos assim, entender assim, esse cara tá fazendo uma crítica, só ninguém sabe ainda a quem, tá certo? E a gente deve ter aqui um poema, né? Pra traduzir isso aí, ó. Cantiga de escárnio, um exemplo aí, ó. Ai, dona feia, fostes vós queixar, que vos nunca louve em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar, em que vós louvarei todavia, e verdes como vos quero louvar. Dona feia, velha e sádia, certo? Aí nada mais é do que ele tá dizendo assim, e aí, dona feia, né? Você diz quem é essa dona feia, tá certo? Ah, dona feia, você quer um louvor? Você quer que eu cante pra você? Tá certo, eu vou cantar pra você, né? Você é feia, você é velha, você é louca, né? Traduzindo para os dias de hoje, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó. Amor, e parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você.
obrigado por demonstrar que isso é um falso. Bom, aí a gente tem, tá, esse exemplo aí de trecho de música, como seria traduzida essa cantiga de escárnio hoje, tá certo? Vamos pra frente. Para concluirmos a nossa aula, a gente tem aí a última, a cantiga de maldizer, certo? Suas características, realização de uma crítica direta. Agora, meu filho, vai na cara mesmo, viu? De frente a frente, eu vou citar nomes, né? O negócio agora as malas vão bater, né? Significa dizer que agora vai ter treta, certo? E vai ser papo reto. Geralmente revela o nome da pessoa, né? Da satirizada com a intenção de difamar mesmo. Nessa hora, às vezes, até palavrão sai, tá? Apresenta linguagem trabalhada, é comum a agressão verbal às pessoas satirizadas, tá? Palavrões, como eu falei pra vocês. Agora vai ser... não vai mandar recado, não. Vai direto, tá? Então, é esse estilo de cantiga de maldizer, tá? Aí a gente tem uma da época, certo? Um exemplo aí, ó, Roy, né? Queimado, morreu com amor. O Roy é o nome da pessoa, tá certo? Ele foi queimado, ele se queimou, certo? Em seus cantares com Santa Maria, por uma dona que grão bel queria e por se meter por mais trovador, ou seja, ele queria, esse Roy aí queria uma dama, né, se meteu, a besta, morreu por ela, né, morreu, talvez eu imaginei que se apaixonou por uma mulher casada, alguém muito impedida e foi assassinado, né, se queimou com o próprio amor. E aí, o que seria este poema hoje traduzido ficaria assim, ó. Trocou meu amor por uma ilusão. Renata, ingrata, quem planta sacanagem colhe solidão. Até pra namorar, a bela foi atriz, fingindo que eu era o que ela sempre quis. A lua entristeceu, o céu mudou de cor. Renata foi embora e a deprê ficou. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso, tá certo? Daqui a pouco eu passo a atividade. Tchau, fui!